Oi, gente. Eu sou o Luciano. Certinho, né? Te enxerga ali lá. Deu tudo certo esse troço na frente. Vai dar tudo certo. Gostaram assim? Ficou bom, né? Eu gostei também. Abriu para mais gente. E abriu para mais gente também. Tem gente e tem média, né? Então abriu mais espaço para todo mundo. Isso é muito maravilhoso. Sabe por quê? Porque a comunidade ajudou, a comunidade continuou ajudando, a comunidade está dando esse apoio para a gente fazer o salão desde quando era menor. Tem gente que já veio quando era menor, né? Quem é a primeira vez que está vindo hoje? Oi! Seja bem-vinda, e os outros também. Mas era menorzinho, dá para saber, era menorzinho. E agora está maior, nós ficamos muito felizes. Mas, para quebrar aquelas paredes que estavam ali, ó, pelo amor do céu. Ainda bem que a gente não fez todo o trabalho, porque quem trabalha com isso fez muito bem feito. Mas a gente começou fazendo. Eu, o Mauri, a Vanessa, quem mais estava aí? Todo mundo estava aí. Carol. Certo, foi um tentel para quebrar só a parte de cima. A gente passou um dia para a parte de cima. Aí veio o senhor que faz isso mesmo, que tem experiência disso, trabalha com isso, e numa manhã ele tirou todo o resto. A gente tirou isso aqui, tirou o resto. E é isso que às vezes a gente, né, tem essas peleias, porque a gente quer ir lá fazer alguma coisa que a gente ainda não pegou o jeito. E isso é na vida espiritual também. E isso é na vida emocional também. Às vezes a gente quer mudar as coisas. Agora eu não estou falando mais da parede ali, mas aqui dentro a gente quer mudar as coisas. A gente quer fazer uma transformação aqui dentro. E a gente tem uma tendência de achar que a gente... Não, amanhã eu já sou uma nova pessoa. Calma, vai dar tudo certo. Não, calma. Né? É um passo por vez que a gente precisa dar para cada transformação que a gente quer. Porque o nosso sistema, nossa personalidade, o nosso ego, ele tem que ir se adaptando com esses passos. Ele tem que ir entendendo cada uma das coisas. Para quem não sabe, a gente tem um troço aqui chamado ego. Tá? Alguém sabe já? Um troço chamado ego aqui. E é ele que tem medo do futuro. Ele que mantém a gente na dor. Ele que mantém a gente na dificuldade. Por mais que a nossa cabeça saiba que a gente não quer mais dor, a gente não quer mais dificuldade, a gente quer mudar a vida, a gente quer melhorar as coisas, parece que tem uma barreira. E um monte de gente vem aqui no centro dizer que tem um espírito ruim comigo, só pode ser isso, porque as coisas não dão certo. Né? Às vezes tem espírito ruim mesmo, mas a maioria das vezes não é espírito ruim. A maioria das vezes é a nossa própria resistência de aceitar o novo. E quando a gente está nesse processo de aceitação e mudança, se eu perguntar aqui para vocês quem é que quer mudar alguma coisa, algum setor da sua vida, todo mundo vai levantar a mão. Né? Eu quero mudar alguma coisa. Alguém vai sempre dizer que quer mudar alguma coisa, porque a gente sempre quer mudar alguma coisa. Seja físico, seja emocional, seja espiritual. E é nesse momento, nessas mudanças, que a primeira coisa que a gente precisa fazer antes de querer mudar é saber por que a gente estava daquele jeito. Quer que eu repita essa frase? Eu quero. Eu vou repetir para a Dona Rosa então, os outros fecham do livro. Primeira coisa antes da gente mudar, a gente precisa, ao invés de só querer mudar, saber por que nós estávamos daquela forma. Quer um exemplo? Eu quero emagrecer. Alguém quer emagrecer ou só eu? Tem mais gente aí no meio? Tem mais gente. Eu quero emagrecer. Será que quem quer emagrecer já fez a pergunta base de por que eu engordei? Ah, porque comi feito um louco. Comi feito um louco é raso, né? É raso comer feito um louco. Mas por que tem uns magros aí no meio que comem feito uns doidos e não engordam? Vai pensar nisso? Por que tem gente... Uma vez disseram um amigo meu que o problema de coluna dele, não no sentido que o médico falou, que o problema de coluna dele era porque ele era muito pesado. Ele tinha uns 200 quilos. Né? Aí até quando disse isso que era muito pesado, tinha uns 200 quilos, até concordei, tá tudo certo, né? Mas aí, uns meses depois, teve um outro amigo meu, isso no tempo do quartel, um outro amigo meu que era mais fino, mais magro. Vocês não têm ideia que era magro do tribuí. Problema da coluna do mesmo jeito. Mesmo tipo de problema.
Já pensaram nisso? Por que tem gente que come feito um slow que não engorda? Por que tem gente que respira e engorda? Eu escolhi o respirar aqui, ó. É na hora, eu respirei já veio. Pode rir, não é gordofobia. eu tenho lugar de causa, né? É isso que fala. Então, por que tem gente que tem facilidade para engordar, gente que não tem facilidade para engordar de jeito nenhum, que quer engordar, tem gente que quer engordar, né? Por que tem gente que não tem problema de coluna, tem gente que tem problema de coluna? Por que tem gente que dá problema no joelho? Eu e tu? Né? Por que tem gente que dá problema no joelho e tem gente que não dá problema no joelho? E se a gente notar, no fim, não é exatamente só a forma física da pessoa que causa isso. Tem alguma coisa ocorrendo ali? O que será? Hã? O nosso corpo, o nosso sistema vai também nos avisando o que a gente precisa mudar. E aí a gente entra na psicossomática. E a psicossomática faz bem parte da nossa cura quando a gente quer curar alguma coisa física e espiritual e emocional. Preciso pensar, como é que é o meu padrão? Eu engordo por quê? Porque eu tento me proteger do mundo. Já diminui bastante. Mas o jeito que eu era protegido do mundo antes era fora do comum. Eu queria ficar no meu cantinho, não quero que ninguém fale comigo, não quero nem fazer palestra, não quero nada nem falar comigo. Não me abraça, nem eu. Por quê? Porque eu tinha medo do mundo. Eu me encolhia e tentava me esconder. Por que eu tinha medo do mundo? Já pensaram nisso? Porque eu me sentia inadequado. E muitas pessoas se sentem inadequadas. Mas alguém pode levantar a mão e falar, mas eu sou magro ou sou magra e me sinto inadequado muitas vezes também, só que você levou para outro lugar. Então precisa ver em que parte do seu corpo e do seu sistema você vê a inadequação. Uns usam a gordura para se proteger, para se esconder atrás da gordura, que é meio burro, né? Da nossa parte. Eu quero me esconder atrás da gordura e todo mundo me vê. Nossa, louco. Né? Não está dando para esconder. O próprio sistema diz não é para se esconder, é para se mostrar, e você vai se mostrar cada vez mais. Né? E outras vezes a gente, nesse inadequado, tenta ter um corpo perfeito. Tem gente que faz cirurgia, nada contra a cirurgia, mas corre para a cirurgia sem estudar o seu emocional. Né? Tem gente que tenta estar sempre perfeitinho para não errar nunca. Tem gente que não fala palavrão. Não que eu seja obrigado a falar, alguém fala palavrão, não sou eu. Tem mais gente, olha que os que falam palavrão vem para cá. Mas é isso, né? A gente vai se contendo e se cuidando para ver como é que eu falo, como é que eu vou agir, como é que eu vou me posicionar, como é que as coisas vão acontecer. E no fim a vida está andando. A vida não quer saber se a gente tem medo do que os outros vão pensar. A vida não está nem aí para isso. Os nossos caboclos, nossos pretos velhos, nossos caboclos, pretas velhas, os guardiões, todo mundo que vem também não está preocupado que você traga o seu social para cá. Traga o seu coração. E aí está o ponto. Traga o seu coração. Quando você sentar na frente desse pessoal, para receber o passe, abre o coração. Nesse momento eu possa ser melhor quando sair daqui. Eu possa me entregar para mudar o que eu preciso mudar. Mas que eu possa também perceber por que eu cheguei onde cheguei. Por que eu gasto mais, às vezes, sem prestar atenção nas contas? Tem gente que gasta mais? Eu não estou gastando demais. Graças a Deus eu estou melhor. Louca! Mas dá um pouco. Tem gente que gasta demais porque está direcionando o seu emocional para tentar suprir alguma coisa com esse gasto. Tem gente que come demais porque está tentando se esconder, mas também está tentando suprir o seu emocional. Tem gente que tem dor de cabeça. Alguém tem dor de cabeça aí às vezes? Frequentemente? Ou seja, quer que eu diga? Não, eu não vou falar. Ou não sei, eu vou ficar bravo comigo. Não? Vou falar então. A dor de cabeça é quando a gente pensa demais, age de menos, ao mesmo tempo que a gente tenta controlar tudo e todos à nossa volta. Vixe! Controlar, não controlar a pessoa, não fica assim, não fica assim, não é esse o controle. O controlar é, será que eu estou adequado para essa pessoa aqui? Será que ali vai fazer certinho, aqui vai dar tudo certo, aqui sentou direito, aqui não sei o quê? E isso tudo a gente acostuma e nem percebe que o nosso sistema já está agindo assim. E aí dói a cabeça para a gente prestar atenção na cabeça. Olhe para a sua cabeça, para um pouquinho. E já vi que quando a gente está com dor de cabeça, a gente tem tendência a querer pensar mais ainda. Já passaram por isso ou não?
Quero pensar mais ainda, por quê? Porque a cabeça e o sistema estão dando atenção para essa dor, para você olhar para essa dor e gastar isso. Como é que a gente gasta? Querem saber como é que a gente gasta quando a gente pensa demais? Quem é que pensa demais aí, mas não tem dor de cabeça também? A gente pensa demais. Gasta demais. Quando a gente pensa demais a ponto de chegar a doer a cabeça, dentro desse controle, primeira raiz que a gente tem que buscar no nosso sistema, aonde eu tenho medo na minha vida? Eu tenho medo de quê? Do que eu tenho medo? Onde está o meu medo? O medo, ele nunca vai embora, tá? Queria avisar. Posso avisar? Tem gente que acha que ter coragem é não ter medo. Não, tem que ter coragem. Tem que botar coragem, tem que botar ação, tem que botar força, mas o medo vai estar ali muitas vezes. Porque o medo abaliza, que palavra é essa? O medo dá uma organizada para que a gente não faça coisas que vão nos machucar profundamente. Só que quando ele passa do limite, a gente fica com medo até de fazer as coisas que nos fariam bem. Ok? Explicado isso? Então, quando você tem medo demais, que aí o medo dá força do controle, eu tenho que controlar tudo e todos, exatamente porque eu tenho medo de alguma coisa. Quando você quer mudar alguma coisa nesse sistema todo de pensar demais, primeiro olha ali, do que eu tenho medo? Faça essa pergunta. Não faça para os outros. Não faça para terapeuta é maravilhoso, eu sou terapeuta, mas não é isso. Não faça para terapeuta, não faça para as pessoas na sua volta, faça para você mesmo algumas vezes, até o dia que vem a resposta. Do que eu tenho medo? E cada um tem os seus. Não são iguais os medos. Pode ser parecidos, mas cada um tem os seus. Cada um pegou esse medo de algum jeito. Do que eu tenho medo? Se eu controlo demais é porque eu tenho medo. Do que eu tenho medo? A partir do momento que a gente identifica pelo menos um pouquinho do que a gente tem medo, uns já identificaram, outros vão identificar depois, tá? Quando a gente identifica por que a gente tem medo ali que está morando dentro da gente, do nosso emocional, já é uma forma da gente saber que ele existe. Ó, se eu tenho medo de tal coisa, eu não posso ceder para essa coisa. Eu tenho que fazer algo para que esse medo perca força. Exemplo, se eu tenho medo de falar em público, eu não tenho mais, mas eu já tive medo de falar em público. Se eu tenho medo de falar em público, o que eu tenho que fazer? Vai resolver o medo de falar em público eu me esconder lá naquele canto e não falar em público? Eu já sei que eu tenho medo de falar em público. O que eu preciso fazer? Vir para o público. Enfrentar isso. Porque aí, quando a gente dá o contraponto para o nosso medo, estou explicando direito, será? Quando a gente dá o contraponto para o nosso medo, o nosso sistema e o nosso ego, que eu falei antes, começam a perceber que tudo nem era tão horrível assim. Nem era tão horrível falar na frente dos outros. Você sabia que falar em público é uma das coisas que mais o ser humano tem medo? Porque nesse momento eu estou aqui falando e tem um monte de gente me olhando, não tem? Eu não sei o que a Dona Rosa está enxergando em mim. Ela está enxergando um lado aqui. Eu não sei como é que é o teu nome, amor? Tamires? Eu não sei o que a Tamires está enxergando aqui. Aí tem outro lá no fundo que está enxergando não sei o que. Aí o Rodrigo está enxergando... Eu estou sendo visto de tudo que é lá. Nesse momento, ou a gente solta o controle e fala, ou a gente se encolhe e não fala mais nada. E é isso que a gente começa a fazer o medo ir perdendo força. Vai fazendo um pouquinho de cada vez. Eu tenho medo de tal coisa. Então vai lá e faz. Ah, eu tenho medo de dirigir. Tem gente que tem medo de dirigir. Não tem gente que tem, né? Tem medo de dirigir. Mas já sentou no carro sem ligar o carro, já fez as marchas, já ficou ali um tempo, conversou com o carro naquele momento, fez tudo que tinha que fazer, depois ligou o carro depois de um tempo, deixou o carro ligado. Ou seja, perceba o seu medo e após perceber o seu medo, vá fazendo devagarinho, não faça nem louca e louco. Tem gente louca no meio? Claro que tem. Né? Mas não faça assim, hoje eu vou fazer. Você percebeu o seu medo, vai um passinho de cada vez, bem devagarinho, mas dá o passinho. Dá o passinho. Você sabia que tem gente que tem medo de dizer que ama? Tomara que aqui não. Tem aqui? Medo de dizer que ama? Tem gente que tem medo de dizer que ama. Eu não estou falando só da palavra para fora. De se mostrar. Se eu te amo, tem maravilhosa, verde azul, que lindo, incrível, verdinha verde, maravilhosa. Se mostrar, se abrir.
naquele momento. Tem gente que não consegue abraçar o pai, tem gente que não consegue abraçar a mãe. Ah, porque meu pai nunca me abraçou, então está na hora de você fazer. Os bloqueios, né? Porque a gente não foi ensinado também por essas mesmas pessoas que já não nos abraçam. Ah, minha mãe é muito chata, é muito isso, é muito aquilo. Mas por que será que ela chegou ali? E aí que está, né? Nós darmos um passinho também está em a gente observar as pessoas e olhar para as pessoas de uma outra forma. O nosso passinho não é só quem tem medo de falar em público, vir falar em público se acha que é necessário falar em público. O nosso passinho está aqui dentro, ó. A hora que você perguntar por que aquela pessoa que eu gosto tanto, aquela pessoa que me botou no mundo, aquela pessoa, por que aquela pessoa muitas vezes traz o pior dela exatamente para os filhos, ou para o marido, ou para a marida? Já viu que acontece isso às vezes? Por que essa pessoa parece que traz o pior naquele momento ali? Será que a gente tem coragem de parar um pouquinho, deixar o nosso medo de lado e pensar realmente aqui dentro o que será que essa pessoa já viveu, né? Como será que foi criada essa pessoa que leva uma dureza tão forte? Como será que foram criados os nossos avós, nossos pais? Como será que, o que eles passaram já na vida? Não para justificar, mas para a gente entender como é que nós vamos chegar e mostrar o outro caminho para essas pessoas. Não para só mudar elas, mas a gente tem uma missão nisso, não é a missão de mudar eles. É a missão de confrontar isso que nos incomoda nas pessoas que a gente gosta, nossos familiares principalmente. Confronta isso, não com eles, confronta dentro de você. Tenta se colocar no lugar dessas pessoas, e é uma das coisas mais difíceis que tem, sabia? Se colocar no lugar do outro. Sabia que é bem difícil? Se colocar no lugar da outra pessoa, o que será que essa pessoa... E tentar estudar a vida dessa pessoa, né? O que será que essa pessoa já passou? Ah, mas eu não sou que nem minha mãe. Mas não, claro, você não é a sua mãe. Mas a sua mãe passou por algumas coisas que você está ouvindo aqui hoje, que dá para mudar, que dá para melhorar, que dá para crescer. E tem um monte de gente que nunca foi no centro evangélico, nunca foi no centro espírita, nunca foi num terapeuta, nunca foi em lugar nenhum para tentar mudar alguma coisa. Então é óbvio que essas pessoas vão demorar um pouquinho mais para se confrontar e se perceber. Estou explicando direito isso aí? E às vezes não quer mudança, mas não querer a mudança também é um dos fatores que faz com que a pessoa não consegue se olhar. Não consegue, não quer exatamente. Não consegue. A gente se colocar e entender, tá, cada um está no seu caminho e essa pessoa não consegue mudar agora. Porque será que todas as pessoas têm prazer em machucar o outro? Poucas pessoas, pouquíssimas pessoas têm prazer em machucar o outro. Mas quantas vezes a gente já se machucou com pessoas? Já se machucaram ou só eu? E quantas vezes a gente já machucou pessoas também? Até com boas intenções. Oh, mas eu estava com uma intenção tão boa, aí foi lá e machuquei. Foi lá e não deu certo. Então, nós estamos todos na mesma linha, tá, meus amores? Todos na mesma linha, sem exceção. Eu posso saber uma coisa da minha profissão aqui, você sabe da sua lá. Estamos na mesma linha. Eu só não aprendi a mesma coisa da sua profissão, e você não aprendeu da minha. Mas a gente está na mesma linha de aprendizado. O nosso desenvolvimento é todo junto. Todo junto. O sistema todo espiritual, ele vem para auxiliar, não é um a um. Cada pessoa que levanta daí e vai até um dos mentores aqui, ou vai até um dos mentores em qualquer outro lugar, cada pessoa que levanta de casa e vai até no centro evangélico, cada pessoa que vai até uma igreja, essa pessoa está sendo olhada pela espiritualidade, não ela, mas a teia inteira dela. O tratamento é para todo mundo. Quanto mais você conseguir assimilar a sua mudança, mais fácil dessa mudança atingir os outros. Quanto mais a gente tentar quebrar o livre-arbítrio, mais difícil da mudança acontecer. O que é quebrar o livre-arbítrio? Não tem que ficar nessa cadeira, tem que ficar nessa cadeira, porque essa cadeira é melhor. Alguém já tentou mudar o outro aí, dessa forma? Muitos. Eu também já. Porque a gente acha que sempre tem a receita para o outro. A nossa vida é uma virada da vez, pai. A gente sabe qual é a coisa que tem que falar para o outro. Não é isso? É uma maravilha.
Olha, tu tinha que ser assim, assim, assado. Eu faz tempo que eu parei com isso, porque quando eu comecei a me dar conta que eu estava fazendo isso, deixa eu contar só para vocês. Quando eu me dei conta que eu estava fazendo isso, eu tinha que fazer assim, eu tinha que fazer assado. Eu só conseguia enxergar nas pessoas, nelas, os defeitos delas, os defeitos que eu tinha. Só enxergar para a pessoa. Por quê? Porque eu tenho, né? Então fica mais fácil de identificar. Assim como as qualidades. A gente identifica as qualidades das pessoas também, porque a gente tem elas. Mas tem aquelas pessoas que, puxa, essa pessoa é incógnita. Já conheceram gente que é incógnita? Provavelmente não conseguiu identificar direitinho ainda os defeitos e as qualidades. Ainda está no início do conhecimento. Mas quando a gente começa a julgar entre amigos, já fizeram entre amigos? Tem amigo que é chato contra amigo, né? Porque o amigo sempre tem a resposta. Não acredito que tu vai ficar com fulano de novo. Vai ficar com fulano de novo. Não acredito que tu vai fazer a mesma coisa que tu fez ano passado. Tu é uma louca, desvairada. Né? Então, por quê? Porque estamos muito próximos e os amigos se mostram. Quando a gente está na família, a gente identifica as coisas da nossa mãe muito rápido também. E na Dona Rosa eu identifico muito rápido. Eu nem falo para ela, sabe por que eu não falo? Porque eu tenho. Se eu falar, eu vou ter que mudar. Melhor não falar para não mudar, me deixa quieto. No nosso pai, nos nossos irmãos, nas pessoas que estão mais perto. A espiritualidade vem há muitos anos nos informando que a nossa maior missão está dentro do nosso núcleo familiar. Não é mudar o núcleo familiar, e sim a gente ser o melhor que puder com as pessoas que estão ali, porque essas pessoas, elas têm ligações com a gente de outros tempos, outras épocas, outras encarnações. E aí eu tenho um segredo que todo mundo já sabe, mas eu vou falar. Nem todos foram nossos amigos. Muitos foram bem difíceis da coisa. Não foi fácil. Só que, ou a gente pega a desculpinha. Não, porque a minha mãe me matou no ano passado, então assim, por isso que a gente é assim hoje. Ou a gente pega essa desculpinha para não resolver coisa nenhuma e fica nisso, e fica até o final da encarnação dizendo que a tua mãe te matou. Ou a gente para um pouquinho e percebe que essa pessoa que é sua mãe hoje não é o passado dela. Ela já está diferente, senão ela não tinha aceitado ser sua mãe. Ou seu pai, ou sua irmã. Assim como você também já não é a mesma pessoa lá de trás, de outras encarnações. Porque a gente tem uma tendência, né? A achar que a gente é sempre os prejudicados. A gente é sempre as vítimas. A minha mãe me matou, meu pai como é que é o nome? Me enforcou. A minha irmã me fez isso, a minha não sei quem fez. E todo mundo fez, você não fez nada. Você é um anjo que veio na Terra para recuperar todos os que estão à sua volta. Estou falando com muito amor, porque eu já fiz isso na vida. Quando eu estou falando, os ouvidos mais perto é do meu, né? Os ouvidos é cruzei. Então, antes da gente querer apontar o dedo e se colocar numa posição de que está todo mundo contra mim é porque a gente está como vítima. Vamos deixar de ser vítima na vida, em algum momento. Decisão sua, né? Deixar de ser vítima na vida e observar que sim, a gente tem dificuldade com fulana e outra pessoa, muitas dificuldades às vezes, com alguns amigos, alguns colegas de trabalho, a gente tem dificuldade sim. Mas tem dificuldade porque a gente está de frente com alguém que foi muito pior naquela época. E hoje a gente está vivendo a nossa melhor encarnação. Pode ter certeza que hoje é a sua melhor encarnação. Vou contar um caos para vocês. Quer que eu conte um caos? Vou contar um caos para vocês. Uma vez, no consultório, veio uma moça que queria fazer regressão. Por que tu quer fazer regressão, meu anjo? Perguntei eu. E ela disse, porque eu e a minha mãe, a gente nunca se deu bem. Ela estava com não sei quantos anos, isso faz 10 anos atrás, né? Naquela época ela estava, sei lá com quantos anos, não lembro, mas já estava bem adulta, uns 40 mais ou menos, e nunca se deu bem com a mãe. E quando a gente foi abrir o processo de regressão, o processo de entendimento, de ligação desses dois seres, essa aqui era a melhor encarnação das duas.
E ela ficou abobada com o quê? A minha mãe nunca me quis. A minha mãe sempre me maltratou. A minha mãe hoje em dia vira a cara para mim o tempo todo. A minha mãe nem fala comigo hoje em dia. E sim, essa é a melhor encarnação que você falar, que você está tendo com ela. Por quê? Porque as outras encarnações, quando a gente abriu na regressão, o que mostrou? Ou ela matava a mãe, como homem ou como mulher, ou a mãe matava ela. Elas vinham numa sequência, umas 15 encarnações, uma matando a outra. Alguém sempre ganhava. Né? Alguém sempre ganhava. Nessa nem se mataram. Não é uma maravilha? Ué, mas é uma maravilha, só estão se xingando e se odiando. Por que a gente não consegue olhar as coisas com simplicidade? Eu vou contar para vocês. Porque em algum momento o ser humano aceitou a dualidade. Ou seja, eu tenho as minhas trevas, mas eu tenho que ser luz. Eu tenho as minhas coisas difíceis, mas eu tenho que ser um anjinho. Eu sou um demônio aqui dentro, tem um demônio morando aqui dentro, mas eu tenho que ter as minhas asas e a minha auréola. Essa dualidade faz com que a gente não olhe as coisas com simplicidade. Porque se não se mataram nessa encarnação, tá ótimo. Porque já vem se matando tantas. E a evolução, o sistema evolutivo não está preocupado com o seu bem ou com o seu mal. Porque quem vai colher é você. Por isso que a espiritualidade superior não está preocupada com o que você faz ou deixa de fazer. Sabe? Sabia disso? Eles aconselham, ó, se tu for por esse caminho, a gente vai dar uma coisa bem ruim. Não faz. Né? Às vezes os pretos velhos, coisas, não dão uma dica. Mas também, se você quer fazer e quer ir pelas trevas, por quê? Porque todos esses seres de luz, os orixás e Deus e toda a força de luz, sabe que um dia, mais cedo ou mais tarde, você chega onde tem que chegar. Seja pela dor, ou seja pelo amor. Já deve ter ouvido isso muitas vezes. Né? Então a escolha é sua se você vai trilhar pelo bem. Se você quer colher coisas boas, você quer colher morango, vai estar plantando pimenta. Não, aí não vai dar. Se plantar pimenta, vai nascer o quê? Pimenta. Quer colher morango? Quem gosta de morango? Só eu e Alex. Quem gosta de morango aí? Quer morango na vida? Quer que a vida seja um morango? Plante morangos. Não fique pedindo outra coisa. Porque acontece, né? Aí a gente vai lá na frente da entidade, vai ali, ô seu Tupinambá, eu queria que minha vida fosse assim, assim, assada, que ela fosse melhor, que ela fosse não sei o quê, que ela fosse... Eu fico imaginando. Eu fico imaginando os mentores olhando para a pessoa, vendo toda a história da pessoa, vendo que a pessoa está colocando só pimenta. O pimenta, você sabe como é que sai, né? Ardida. E está pedindo para tudo melhorar. Então, antes da gente pedir para melhorar, vamos parar um pouquinho e lembrar o que eu estou plantando. E aí começa a mudança aí. Começa a plantar diferente. Começa a dar um abraço em quem você não deu. Começa a compreender as pessoas da sua volta como pessoas que lhe ajudam a crescer, mesmo que elas não saibam. Começa a olhar para o seu entorno de uma forma como se fosse bênção, porque é bênção. Todos que estão na sua volta, por mais que ele já tenha às vezes, são bênçãos, porque fazem e ajudam você a mudar alguma coisa aqui dentro. Quem não quer mudar de jeito nenhum, quem não quer olhar para as pessoas com mais compaixão, quem não quer fazer nada disso, vai demorar um pouquinho mais, mas a espiritualidade e Deus mandam o mesmo amor para aquela pessoa que é um demônio na terra ou que é um anjo na terra. Até os anjinhos, eles são as pessoas que estão encarnadas, que são muito anjinho. Tem alguém aí que é muito santinho, muito boazinho, muito bonzinho? Não? Quem é muito bonzinho, mas muito bonzinho, não conhece suas trevas ainda. Então vai ter que passar por algumas coisas para conhecer. Então o melhor de tudo é a gente ir reconhecendo as nossas coisas mais difíceis e trazendo forças para as nossas coisas mais fáceis. Reconhecendo os nossos defeitos, e alguns defeitos nem são defeitos, tá? E reconhecendo as nossas qualidades. Mas você já viu a quantidade de gente que acha bonito
sofrer? Muita gente. Você já viu a quantidade de gente que não consegue falar de uma qualidade sua? Se o Mauri está botando música, não está chegando aqui. Sim, meu Deus do céu. Tem gente que não consegue reconhecer uma qualidade sua, porque se sente envergonhado, se sente que vai ser arrogante, se sente que vai ser alguma coisa. Se a gente não reconhecer essas qualidades, a gente fica em desequilíbrio, a gente fica só na treva, meus amores. Então eu estou convidando aqui todos nós, se a gente quer fazer alguma mudança, que a gente comece a reconhecer as nossas coisas boas também. As coisas boas não estão no vitimismo, as coisas boas não estão no sofrimento. As coisas boas que nós temos, os sentimentos bons, as qualidades que nós temos aqui dentro, elas estão em primeiro lugar no reconhecimento. Então não tenha medo de reconhecer para você as suas qualidades. Não se jogue tanto nos seus defeitos. Entenda os defeitos, como só uma coisinha a ser sanada, mas não se jogue tanto. Não se entrega tanto para esse sofrimento. Percebe que você tem um coração bom também. Assume que você tem um coração bom. Fala que você tem um coração bom. Apesar de às vezes dar uma resbalada, que é normal de todo ser. Assume de uma vez que você tem inteligência. Assume de uma vez que você ama da sua maneira e não da maneira que os outros querem. Assume de uma vez o seu melhor, que aí as coisas começam a mudar. Se jogar para a treva, a gente já aprendeu demais. Nova era é tentar reconhecer e assumir, vencer esse orgulho ilusório que não deixa a gente reconhecer a nossa força. Reconheça a sua força não pela dor. Reconheça a sua força pela capacidade de amar que você tem. E eu vou pedir nesse momento que você feche os olhos um pouquinho, se entrega para a música que vai elevar. A música vai elevar um pouquinho mais. Respira bem fundo. A Vanessa vai botar uma luz verdinha para nós, tá? Solta os ombros. Solta a coluna. Pai, muito obrigado por estarmos aqui hoje. Mãe, muito obrigado por estarmos aqui hoje. Que a força divina que nos trouxe até aqui possa nesse momento retirar de nós todo o peso, toda a luta, todo o combate, todo o mal. E que possamos, nessa noite, reconhecer pelo menos uma qualidade nossa. Que as bênçãos dos caboclos, das caboclas, dos pretos velhos, dos guardiões, dos herês, e de todos os seres de luz, que essas bênçãos possam descer sobre nós, no alto da nossa cabeça, de uma forma dourada ou prateada, que possa tirar lá nos nossos pés tudo que não precisamos mais. Que nessa noite eu possa me abrir um pouquinho mais para mim mesmo, que cada um de nós possa abrir um pouquinho mais a mente, o coração, e abraçar o seu melhor. E eu peço do fundo do coração que você repita mentalmente nesse momento: eu me permito aceitar o meu melhor. Eu me permito aceitar o meu melhor. Eu me permito ser melhor para mim e assim ser melhor para os outros.
eu me permito ser melhor para mim e assim ser melhor para os outros. E assim seja. Gratidão, tenham um lindo trabalho, tentem fazer menos barulho possível. Foi um prazer estar com vocês.